Ex-presidiário Lula, depois de ser solto pelo STF, teria melhorado seu desempenho na pesquisa do Atlas Político. Na comparação com o levantamento feito em julho, houve uma alta de 7 pontos percentuais no índice de rejeição ao cárcere do petista, que passou de 37,4% para 44,4%. A pesquisa também perguntou se a pessoa votaria em Lula se ele pudesse se candidatar em 2022. 53,5% não votariam, 34% votariam, 9,3% poderiam votar e 3,2% não sabem. Ou seja, a maioria da população brasileira não votaria no Lula. Se ele fosse para o segundo turno, ia ter uma baita rejeição. O Atlas ainda mostra que a maioria dos entrevistados, ou 56,5%, rejeita a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou a possibilidade de execução de uma pena condenatória logo após o julgamento em segunda instância. Ou seja, de acordo com essa pesquisa, e cada um, claro, tem as suas próprias opiniões sobre pesquisas de um modo geral e sobre essa específica do Atlas Político, a maioria da população brasileira é contra a decisão do STF que facilitou a vida dos bandidos e é, portanto, repito, porque vale a pena, contrária a uma eleição do Lula. Ou seja, a maioria não votaria no Lula. Acho que nem para síndico do prédio. Olha, sem a menor dúvida. Agora, digamos que todas as pesquisas estejam certas. Então, nesse caso, o que deveria ser destacado é o seguinte: o político que saiu da presidência com a aprovação de 85% do eleitorado, hoje teria o voto de 34%. Mede o tamanho da queda e noticia a queda, não o crescimento. E só para lembrar, é bom deixar claro que o Lula ainda está enquadrado na lei da ficha limpa, porque ele foi condenado por um tribunal colegiado, tribunal de segunda instância, portanto ele não tem o direito de se eleger. O que pode acontecer, dada a composição atual do Supremo Tribunal Federal, é o caso do triplex do Guarujá ser anulado pela alegada parcialidade do Sérgio Moro. E eu relembro aqui, lamentavelmente, que o Gilmar Mendes usou até as mensagens roubadas à Lava Jato para justificar o voto dele contra a prisão em segunda instância, ou seja, tende a usar isso também, ainda que de uma forma não oficial, que eu não sei se eles vão ter coragem lá de escrever no acórdão da decisão, mas isso pode pesar na decisão dos ministros, como eu aponto aqui há meses nesse programa. O do Gilmar já está pesando, né? Como a gente viu, ele deu aquele ataque histérico lá no plenário do STF, mas, portanto, se o processo do triplex do Guarujá tiver a sua sentença anulada, aí sim pode ser que o Lula volte a ter os seus direitos políticos e possa ser candidato ao que quer que seja. Tem um complicador, né, Felipe? No dia 27, se não me engano, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai julgar o processo sobre o sítio de Atibaia. E nesse processo o Lula foi condenado por uma juíza que nem é mencionada nas mensagens roubadas. E aí? O que é que vai alegar a segunda turma? Que ela, por ter substituído o Moro, também é suspeita? Eu acho que aí seria ir longe demais. De qualquer maneira, eu reitero o que eu venho dizendo. É a pressão popular que vai deter a ofensiva dos ministros dispostos a tudo para que no fim do faroeste à brasileira seja preso o xerife e libertado o bandido. O único problema, né, Zé Maria, é que esse julgamento do TRF4 pode fazer o processo do sítio de Atibaia voltar à estaca zero. Não é que vai extinguir esse processo, mas pode fazer em razão daquela outra decisão do STF, que também pode beneficiar o Lula, que a gente acompanhou aqui. Aquela decisão baseada numa regra inexistente contra a abertura de prazos simultâneos para alegações finais de réus colaboradores e não colaboradores, como é o caso do Lula. Então, quer dizer, o TRF4 vai decidir se aplica ao caso do sítio de Atibaia aquela outra decisão do STF que também facilitou a vida desses bandidos encalacrados com a justiça. Portanto, o caso voltaria para a primeira instância para que o Lula, a defesa do Lula, pudesse apresentar as suas alegações finais depois das alegações finais apresentadas pelos réus que foram delatores.
Como se isso tivesse mudado alguma aí coisa. Solta todo mundo, né? Se isso acontecer, e olha, aí eu fico a favor da libertação de todos os presos. Aí que eles visitem o quanto antes os ministros do Supremo para dar um abraço em casa. Fala aí, Zé Maria. Olha, são casos diferentes. E esse caso aí do sítio de Atibaia, onde já existe uma condenação, isso aí já está cancelado. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, neste caso aí, volta às alegações finais, ou seja, fica cancelada a sentença, a condenação. Aí volta às alegações finais e, neste caso, novamente haverá uma condenação, é evidente, porque as provas não foram retiradas. Agora, Augusto, a defesa do ex-presidente Lula quer, com esta apelação ao Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, é anular, mas não vai conseguir isso porque não houve irregularidades, as provas são todas reais. Anular então, qual Zé? A do sítio de Atibaia. Também? Sim, esse é o pedido da defesa. É isso que vai ser julgado no Tribunal Regional Federal, porque o Supremo já garantiu a volta às alegações finais. Anulação apenas da sentença, mas volta às alegações. Então o juiz novo, né, chama as partes para fazer as alegações finais e pode repetir a sentença. Atrasa algum tempo, mas vai atrasar. Tá, esse é o caso do sítio de Atibaia. Isso aí está tranquilo, vai ser anulada a sentença até as alegações finais, mas a defesa quer anular todo o processo. No caso em que ele está condenado do triplex, não houve base em delação. Então, não é possível anular e retornar às alegações finais, porque esse processo não teve o réu delator. Nesse caso aí do triplex, não é atendido pelo pedido do Supremo. A única possibilidade de anulação seria a história aí com base nesses documentos roubados, nessas informações roubadas e um pedido de suspeição do ministro Sérgio Moro, né, como juiz. Eu não acredito. Isso é impossível. Porque nesta decisão aí da prisão depois do transitado em julgado, ainda há argumentos jurídicos, isso aí há argumentos jurídicos. Agora, para anular a sentença do triplex, não há absolutamente nenhum argumento, nenhum pega, não há possibilidade e seria um araquiri jurídico aqui na Praça dos Três Poderes, o Supremo anular esse processo. Só assim o Lula poderia ser candidato, porque ele é ficha suja, está condenado em tribunal colegiado e, portanto, ficha suja. Para resumir a pesquisa, o Lula se transformou no Maluf dos últimos tempos. Ele vai ao segundo turno, mas não ganha nunca. Essa pesquisa mostra uma rejeição tão alta assim, não permite a eleição de ninguém. Todos se lembram do Maluf em São Paulo. Ia até o segundo turno e não passava, no segundo turno e não passava. Quer dizer, esses líderes que exercem esse tipo de poder, eles dominam uma parte ali que dá a força para o segundo turno e se transforma em máquina de eleger outros. Então, talvez esteja mesmo garantida a ida para o segundo turno, mas nunca a eleição, jamais. Mais de 50% contra. Sem dúvida. É isso aí, só esclarecendo que a gente está falando da mesma coisa, na verdade. O STF decidiu contra essa abertura de prazo simultâneo e o TRF4 agora vai tomar uma decisão para ver até onde vai voltar o processo. Quer dizer, para ver se aplica e deve se aplicar ao caso do sítio de Atibaia, só que a defesa do Lula quer que o processo seja completamente anulado ou volte para uma estaca ainda, para uma etapa ainda anterior àquela que seria a etapa natural de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente vai acompanhar isso. Já há uma decisão, Felipe, do TRF de voltar às alegações finais. E a defesa do Lula não quer, acha pouco. Aliás, o Ministério Público que pediu.